Lili, faz a leitura para nós. Boa noite a todos. Opa, a voz já é grave. Bom, do livro Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Vinha de Luz, abri um capítulo aqui aleatório, ao acaso, e saiu número 136, filhos. Estando. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem o precedeu, o desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, nascendo humano. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Obrigada. Obrigado. Você faz a oração para nós? Vamos todos tentar acalmar o nosso coração, tentar silenciar nosso espírito, para agradecer o dia de hoje, dessa noite, para que nós possamos assimilar bem todo o ensinamento que nós iremos receber hoje. E vamos também agradecer pela oportunidade, pelas bênçãos recebidas, e que a gente possa utilizar todo o aprendizado que nós recebemos para sermos pessoas melhores, cada dia mais, e que assim seja. Bom, agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Maurício, que vai nos falar sobre a última ceia. O estudo. A vantagem de me chamar aqui é essa, né? Porque já resolve tudo. Mas para mim a vantagem é maior, porque eu sempre, é uma honra estar aqui na casa, eu sempre falo isso aqui porque eu não me canso de dizer. Aqui foi a casa que me acolheu, eu e minha esposa, né, a Flávia. Então eu tenho um carinho muito especial. Entendeu? Olha minha professora aqui, que responsabilidade, hein? Meu Deus, não vou nem conseguir falar. Então é um carinho muito especial estar aqui na SGE. Meus irmãos, já estão me chamando por aí de Forrest Gump, contador de histórias. E sem pretensão de comparação, né, que não existe comparação nenhuma, Jesus foi um grande contador de histórias. A evolução daquele povo da época
não tinha, e até hoje, quase que mudou, né? Não tinha capacidade intelectual, capacidade espiritual de entender a mensagem de Jesus. Então, a forma que ele utilizava para conversar com aquelas pessoas mais humildes, né, as pessoas do campo, porque a mensagem de Jesus não era para os letrados, não eram para os doutores da lei. Jesus veio para os doentes, né? Os que tinham fome de justiça, de misericórdia. Então ele utilizava as mensagens dele através das parábolas. E temos várias parábolas maravilhosas que cada vez que a gente lê, a gente escuta e entende algo diferente e melhor. Às vezes eu fico com dó de alguns seguidores, né, meus, né? Alguns amigos. Igual o Marco, já disse aqui 200 vezes. Inclusive, nós estamos fazendo um estudo lá do livro Boa Nova, lá no Bezerra. Nós estamos fazendo um estudo, nós chamamos de estudo miudinho. Então, eu fico com dó dele. Já vi 200 vezes, né? Mas eu pensando em você, eu tenho que fazer um formato diferente, tá? Tá? Só um formato. Meus irmãos, a nossa trilha é o livro Boa Nova. É sempre importante a gente ter uma trilha, não um trilho, mas saber qual vai ser o nosso caminho em determinado assunto. Porque senão corre o risco, por ser um assunto assim muito extenso, igual lá em Minas, né, que fala que é um assunto que dá pano para manga, a gente se perder e no final, aí pergunta, de que você falou? Aí dá aquela sensação de vazio, né? A gente sai vazio. Não é, professor? No final a gente sai assim, vazio. Então a intenção é ter o trilho. O nosso trilho hoje vai ser o livro Boa Nova, no capítulo 25, que fala da última ceia, de Humberto de Campos, o Chico, né? Esse livro, ele traz o que Humberto de Campos chama de folclore. As passagens de Jesus, algumas passagens que Jesus teve aqui conosco, mas que oficialmente não está em canto nenhum. Então, no prefácio do livro, Humberto de Campos nos diz que esses folclores, essas histórias foram tiradas lá da biblioteca, né, da biblioteca espiritual, e ele teve o carinho de compilar, de trazer isso para a gente, embora sejam passagens que são mais que conhecidas por todos nós. E essa passagem da última ceia, ela é bem conhecida. Nós temos aqui uma gravura, né, uma pintura de Leonardo da Vinci, que retrata a última ceia de Jesus com seus apóstolos. Aí, tirando aí, quem já leu quem já viu e leu o livro, né, o Leonardo da Vinci, que chama Código da Vinci, né? Isso, Dan Brown. Então traz aí várias ilações do que seria, né? Quem era quem era quem. Mas não é o caso nosso. E aproveitando que nós temos menos de 30 dias para a Páscoa, eu acho muito interessante a gente ter uma visão um pouco menos ortodoxa daquela das quais nós fomos, principalmente eu, que eu vivi muito, né, a religião dos meus avós. Então falava muito do repartir o pão, este é o pão, o corpo de Deus, o vinho, nem lembro mais, né, mas a liturgia sempre era dessa forma. Então a ideia aqui é trazer algumas coisas diferentes, que só Humberto de Campos viu. Interessante que eu acredito, porque são coisas assim bem factíveis, possíveis. Não tem nada assim de milagre, não tem nada assim que nós podemos pensar que será que aconteceu mesmo? Eu acredito. Pelo Espírito, né, maior que conduziu aquela reunião, eu acredito que foi possível. Eu acredito, tenho certeza disso. Bom, uma reunião daquela ali, onde
pessoas amigas estão ao lado da atenção de uma pessoa maior, para aquela época dos hebreus, né? Era muito importante. Tanto que as primeiras palavras de Jesus, quando se sentou à mesa, segundo o Berto Campos, foi: eu anseio muito comer a Páscoa com vocês. Isso foi numa sexta-feira. Por quê? Este momento era tão especial, chegando aí às vésperas da Páscoa, para aquele povo que tinha uma cultura arraigada, uma cultura onde comer junto, as comemorações da Páscoa, era muito importante. E Jesus, representando aqui o patriarca, e naquela época, o dono de uma casa, o patriarca, eles só chamavam para sentar-se à mesa com ele as pessoas mais íntimas, as pessoas com as quais ele tinha, assim, uma ligação enorme, um amor muito grande. Não era qualquer um. Não é igual hoje que a gente convida um amigo ou um colega para sentar no shopping e fazer uma refeição, almoçar. Não. Sentar-se à mesa para, literalmente, dividir o pão era um fato, assim, muito corriqueiro, mas muito simbólico. Até porque, antes da vida de Jesus, não tinha essa religião, né, essa forma da religião que nós temos hoje, nem daquela época. Então, a religiosidade, o pai com a sua família, era justamente sentar à mesa e comer junto. Era sentar à mesa e repartir. Ali é que ele tinha a oportunidade de ouvir a família, ouvir os filhos. Ali que ele tinha a oportunidade do convívio familiar. Então era, com certeza, a religião daquelas pessoas na época. Então, Jesus reuniu os 12 apóstolos e teve esse momento. Mas esse momento, para mim hoje, é muito mais do que simplesmente comer com os apóstolos. Graças a Deus. Porque traz essa história de Humberto de Campos, no capítulo 25 da Boa Nova, traz algumas reflexões que são tão atuais que a cada momento que a gente se senta à mesa com a nossa família, a gente vai ter a oportunidade de presenciar e de lembrar. Jesus, naquele momento, sentado à mesa com seus queridos apóstolos, com seus irmãos, como de costume, estava sereno. Essa foto eu tentei passar isso, a serenidade de Jesus no seu olhar, na sua candura. E nos diz o capítulo que naquele momento ele estava intimamente ligado com a espiritualidade maior. Então eu imagino a cena, todos sentados à mesa, Jesus na sua serenidade, como se estivesse ali, quem diz, né, em estado alfa, ligação direta com a espiritualidade. E eu acredito porque naquele livro Caminho da Luz, logo no primeiro capítulo, conta que a espiritualidade maior, os espíritos crísticos, só se reuniram 2 vezes no universo para decidir, primeiro, a vinda de Jesus para cá e também a formação da Terra. Então, diante dessa afirmação lá no Caminho da Luz, do Emmanuel, eu acredito que nesse momento aqui Jesus estava super ligado. A espiritualidade maior estava com ele, orientando, dando a eles vibrações, dando a ele força, para que ele pudesse fazer, a partir daquele momento,
a revelação que ele iria fazer. Então, como ele faz com nós diariamente, e somos todos irmãos, né, o universo inteiro, ele também estava assistindo. Tanto pela fisionomia dele de candura, de tranquilidade. A gente costuma dizer, né, em momentos de aflição, como é que é? Jesus no comando, né? Então, com certeza, alguém já estava passando vibrações para ele. Para ser Jesus, fique tranquilo, Deus no comando. Mas somente ele estava assim, tranquilo, sereno, aquela paz que ele sempre transmitia através do magnetismo, porque os demais apóstolos estavam em polvorosa. Os demais companheiros de Jesus naquele momento estavam num falatório. Imagine aqui o mercado de peixe, né? Um dia de domingo, ensolarado, um dia onde houve uma grande colheita. O alvoroço, né, das pessoas no mercado de peixe. É como se fosse essa a comparação. Mas tinha um motivo especial. Jesus, naquele dia, tinha entrado em Jerusalém. Esse encontro que ele teve com os apóstolos foi mais à tardinha. E durante o dia, foi naquele dia que ele tinha entrado em Jerusalém. E todos os apóstolos estavam comentando isso. A entrada triunfal de Jesus. E naquela época foi um acontecimento, por diversos motivos. Primeiro, que cumpriu-se a profecia de mais de 2000 anos atrás, que os profetas diziam que chegaria um Salvador. Chegaria alguém que tiraria o povo de Israel, né, do jugo dos romanos. Então, quando Jesus entrou, o pessoal ficou dessa forma aí. Mas causou também estranheza, porque esse mesmo pessoal que estavam felizes pela chegada de Jesus, também tinham muitos desapontados. Porque Jesus entra em Jerusalém, em vez de montado num cavalo, num corcel, com uma armadura, com a espada empunhando na mão, ele entrou montado num jumento. Então aquilo, para muitas pessoas, foi um baque. Então nós tivemos ali, de um lado, as pessoas que estavam felizes, principalmente aquelas que já estavam acompanhando Jesus nos últimos anos, que viam nele realmente a salvação, não a salvação terrena, mas a salvação para um reino melhor, como também aqueles que queriam que Jesus fosse um guerreiro, que lutasse com o exército, junto aos exércitos, contra Roma, para liberar o povo da escravidão. E também, além desse povo, tinham os representantes de Roma que estavam lá presentes. Eles sabiam que ia chegar alguém. Então, os olheiros de Roma, de certa forma, também estavam presentes. E os apóstolos, felizes ao mesmo tempo, comemorando aquele momento em que Jesus chegou, naquele momento da Santa Ceia, enquanto Jesus estava sereno, os apóstolos estavam todos, o que nós chamamos aqui, ligados em 220. Então, essa foi a primeira impressão que Humberto de Campos nos traz. Mas tinha algo diferente no ar. Todos estavam, de certa forma, felizes, eufóricos, mas tinha um deles que não estavam lutadas. Quem que vocês possam imaginar? Judas. O povo todo compartilhando a presença de Jesus, traçando planos. O que nós vamos fazer? Como é que vai ser amanhã?
né? Nós já vamos entrar lá em Jerusalém com o novo Salvador, com o Mestre. Todo mundo já estava traçando as suas estratégias, menos um, porque estava apartado do grupo. Estava, como diz lá em Minas, macambuzo. Aqui no Espírito Santo eu não sei como é que é, mas estava meio diferente dos demais. A vida desse irmão, e hoje a espiritualidade nos diz, e Haroldo Dutra coloca isso de uma forma assim, muito bem, com muita propriedade, a gente não precisa mais pensar em Judas da forma que nós pensamos hoje. Gente, está muito melhor que nós. Não é? Está muito melhor que nós. E até hoje, eu lembro quando era bem pequeno lá em Barbacena, no sábado de Aleluia, tinha o tal que eu chamada a Malhação de Judas. Você lembra disso? Ah, quem tem a minha idade aí vai lembrar perfeitamente. Tem? Você quer? Eu não sei, né? A Malhação de Judas, o quê? Não tem não, mano? Ah, você não recorda, né? Você já ouviu falar, né? Contado, tá certo. Mas eu lembro lá em Minas Gerais que a gente saía a rua, levava, me arrastava pela rua fora. E eu lembro direitinho, gente, a imagem assim de um boneco amarrado num poste. Né? Aí depois de certa hora, que tinha a hora certa também da Malhação do Judas, não é qualquer hora não. Né? Não, e era assim, um efeito, né? Aí vendia pipoca, churrasquinho, você imaginar, eu gostava que eu ia comer algodão doce. Hein? Não, era um evento gigantesco, né? A comemoração da Páscoa. E não sabe, é sábado de Aleluia, não é isso? Eu nem lembro mais como é que eram os rituais. Gente, e no final é que eu ficava assim, eu não ficava nem dormir de tanta... Eu ficava eufórico com aquele negócio. Eu chegava em casa e não conseguia dormir. E a cena que mais impressionava era o boneco pegando fogo. Eles colocavam fogo naquele boneco, não pode chegar em tempo de ter um fogaréu, né? Na CEMIG toda lá na central de energia, pagar tudo. E depois o povo ia com coisa, derrubava o boneco no chão e começava a malhar o Judas. Eu entendi para que era, eu entendi. E até hoje, a gente se pergunta, a gente tem dó, a gente tem raiva de Judas. Humberto de Campos fala numa obra que, e na Santa Ceia não tem um exemplo disso, hein? Que quando Jesus chegou no mundo espiritual, a primeira coisa que Jesus falou com quem ele encontrou lá, chegou e disse: vá e cuide do nosso irmão. Ele está se referindo a quem? Estão percebendo? Então, a partir de hoje não vale mais pensar em Judas dessa forma, porque teve o momento dele. Jesus não fala que é necessário um escândalo. Agora vamos entender um pouquinho, é bom a gente pensar um pouco nessa situação para aprendizado. Quem era Judas especificamente? Qual era a profissão dele, você sabe? Porque os apóstolos eram... Jesus, quando veio, identificou aqueles que poderiam trabalhar na seara dele, mas assim, não houve uma escolha determinada. Não houve uma linha de raciocínio, não, eu vou querer engenheiro, eu vou querer arquiteto, eu vou querer médico. Não. Ele pegou pessoas simples ali. E pessoas também não tão simples assim, porque tinha apóstolos lá, discípulos, que eram letrados, que é o caso de Mateus. Né? Mateus e Levi, a mesma pessoa. Mateus era representante do alto governo de Roma. Mateus era o que nós chamamos hoje o secretário da Receita Federal. É o ministro da universidade. Exatamente. Então, ele que tomava conta dos impostos. Ele era encarregado de arrecadar os impostos.
Então ele era o mais letrado. E Judas, especificamente, Judas era o quê? Um comerciante. Então ele pegava ali todos aqueles peixes que os pescadores, né, tinham lá, traziam para a terra, e ele fazia a intermediação. Então era um irmão nosso que entendia de finanças. Em outras palavras, podemos dizer assim, olhar para Judas e ver cifrão em todas as palavras dele. E tem também um capítulo no Boa Nova aqui, que fala quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus antes dessa última ceia, quando estavam traçando a estratégia, né, do Evangelho, o único apóstolo que estava preocupado com a questão financeira era justamente Judas. Jesus explicando para Pedro, para os demais, para Tiago, qual seria a estratégia, como é que ia. Aí Jesus, não, vamos de 2 em 2. Saindo da cidade, bate o pé, deixa a poeira para trás. Não é isso? Foi as orientações de Jesus. E depois que Jesus fez toda a sua orientação, Judas levantou-se, mas o dinheiro? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dormir onde? Nós vamos comer o quê? Como é que nós vamos pagar o tempo? Nós não tem Uber para a gente? O que nós vamos fazer? E Jesus, preocupado com aquilo, com as finanças, Jesus, na sua calmaria, antes disso, Judas falou assim, Jesus, eu vou o seguinte, eu vou fazer aqui uma arrecadação. Eu vou fazer uma vaquinha aqui com todos os nossos irmãos aqui. E saiu recolhendo dinheiro de cada apóstolo. No final, Judas chegou para Jesus e falou assim, Jesus, cara, só deu isso. Olha o tantinho de dinheiro dele. Como é que nós vamos fazer? Aí Jesus, na sua sabedoria, Judas, isso é mais que suficiente. Cuidado para que este pouco não seja a sua derrota. Então já deu o sinal. Né? Então, quando nós entendemos essa situação, porque aqui neste momento ele já tinha combinado lá, os doutores da lei. Mas a intenção dele, na verdade, ele é que foi caído primeiro. Porque na cabeça de Judas, e Haroldo colocou isso numa história que eu achei fantástico, o entendimento que Haroldo tem de Judas, que Judas era muito lento nas coisas. Não, Judas pensava que Jesus era lento. Aí ele já era mais 220, queria as coisas resolver de uma vez e tal. Então ele achava que Jesus era muito devagar, muito lento, das decisões, daquela coisa, não, meu filho, tal, né, o amor, não sei o que, tal. Então Judas foi lá, combinou com os doutores da lei o seguinte, nós vamos combinar o seguinte, pode prender Jesus e tal, mas segura Jesus só um pouquinho lá. Quando baixar a poeira, vocês libertam Jesus e a gente faz o nosso ministério. Faz aqui um acordo, muitos de vocês aí, sacerdotes, vão ter os seus cargos e tal, né? E a gente faz um novo ministério aqui, e quem não concordar com esse novo tipo de ministério, está fora. Então, pessoal, não, beleza, e para isso eu vou te dar até 30 moedas. Não é disso. Só que ele foi, tá? Quando ele entregou Jesus e foi lá cobrar aquilo que foi combinado, o pessoal falou, não, meu filho, aqui nós queríamos somente prender o homem. Então, você fica tranquilo, segue seu caminho. Não tem acordo nenhum. O que nós queríamos, já conseguimos. Primeiro, identificar Jesus. Entender. Então, só fiz essa colocação para que a gente possa entender o momento. E o momento mais especial não é nenhum deles que eu falei aqui com referência a Judas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aí a tecnologia também, às vezes, está acontecendo. Uma travadinha aqui.
quando eu não volto, eu vou adiantando sem a imagem. Depois deste momento aqui, Jesus, reunido com todos os seus discípulos, fez a revelação. Falou em alto e bom tom que um deles havia traído. Aí todo mundo parou, ficou pensativo, imaginando, mas como assim? Explica isso para nós melhor. Como assim? E Jesus disse que era necessário. A vida dele já estava programada para que ele desse aquela mensagem, desse aquela orientação, e que nenhum deles ficassem, de certa forma, apavorados. Porque naquele momento, quando Jesus anunciou que um deles seria traído, muitos perguntaram: sou eu? Eu que vou fazer? Eu que vou te trair, mestre? E outros perguntaram: mas por quê? Por que isso ia acontecer? Por que Deus, na sua infinitamente sabedoria e misericórdia, pode apagar, podia deixar isso acontecer? Por quê? Aí Jesus vai e explica que são os desígnios do Pai. E trazendo para nós, o que nós podemos aprender com isso? Quantas vezes a gente, em momentos difíceis, a gente faz essa pergunta? Por que eu? Por que comigo? Por que Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, deixe as coisas acontecer? Por que Deus deixa acontecer essas questões lá no Oriente Médio? Por que Deus deixa acontecer essas atrocidades que nós vimos na televisão, né? Crianças morrendo e sofrendo lá na Síria? Então esse é o primeiro raciocínio da mensagem. E Jesus, que já estava na sua serenidade, estava partindo o pão, que é diferente. Naquele momento ele não estava repartindo. Imagina Jesus assim, na sua serenidade, falando o que ia acontecer, daquilo que ia morrer na cruz. Ele já revelou isso para os apóstolos. Ele estava serenamente partindo o pão. E depois, Jesus explicando o motivo pelo qual aquilo ia acontecer, ele passa a repartir o pão serenamente. E para aquela época, repartir pelo pão era o ápice da comemoração de ceiar juntos. É como se hoje não tem aniversário, quando a gente canta o aniversário, né? O aniversariante vai lá e faz o quê? Parte o bolo, não é isso? Pega o primeiro pedaço vai para... Então, isso na época era receber o primeiro pedaço do pão, era assim uma deferência gigantesca. Até hoje não é, gente? Quando tem lá um aniversário, dando parabéns, ele tem todo, parabéns pra você e tal. Aí o primeiro pedaço vai para... Aí todo mundo fica na expectativa, né? Será que é para mim? Será que não é? Aí chega assim um rapazinho, uma mocinha, ela vai dar o primeiro pedaço para a pessoa está interessada, para mandar, tá? Até hoje, mas naquela época era muito mais. Naquela época era receber o primeiro pedaço de pão, era uma deferência assim, enorme. E além disso, quando as pessoas chegavam para a ceia, além de receber o primeiro pedaço de pão, o convidado que chegava em casa, ele recebia algo também, logo no início, muito especial, que era a lavagem
dos pés. Porque naquela época não tinha estrada, era uma poeira, era um calor mais que esse aqui. Então as pessoas andavam de uma cidade para outra a pé. Então quando a pessoa chegava na casa determinada de outra pessoa que era convidada para ir, o anfitrião, o dono da casa, igual o Marco faz comigo quando eu vou na casa dele. Eu chego, Maurício, sente-se. Aí eu sinto, aí a Rosângela vem com um copo d'água, gelatinho. Né? Lá em Minas ele fala, aqui não pode nem ser escalda-pés, né? Porque isso é um calor danado. Faz um esfria-pés, aí você põe o pé dentro do balde, beleza? Aí eu sento lá na cobertura, fico olhando para ele queimar, aí ele vem com suco de gelatinho, por isso que eu gosto de ir na casa do Marcos. Eu estou falando mentira, não é assim? Não é assim? Não é? Eles não tratam a gente assim com todo esse carinho. E outra coisa, nos proporcionam até garagem. Olha você vê que coisa fantástica. Né? Porque garagem hoje é um bem, né, de último, de primeira necessidade. Então quando eu chego lá e já tem a garagem aberta, ele já abre a garagem para mim, aí eu ponho meu carro lá dentro. Então lá no subsolo ele já começa a passar para mim o afago. Naquela época, receber as pessoas era mais ou menos por aí, porque os visitantes tinham o interesse de agradar, de receber. E quando a gente ia na casa das pessoas, ninguém naquela época chamava só para ir, não. Se abriram as portas da casa, é porque eles realmente mereciam. Jesus, quando partiu o pão e repartiu logo depois, ele pegou o primeiro pedaço e entregou para quem? Para quem, gente? Para Judas. Fantástico, não é? Primeiro pedaço que te pegou para Judas. Em toda referência possível, com todo o seu amor, olhou para Judas, então Judas não entendeu nada. Porque ele estava sendo corroído pelo remorso daquilo que ele iria fazer. E na Bíblia não fala. Mas provavelmente Jesus chegou bem baixinho para Judas e disse: faça o que você tem que fazer. Então está aí um exemplo de quê, meus irmãos? De humildade, um exemplo de confiança em Deus, um exemplo de serenidade. Será que nós, sabendo o que ia acontecer daí a 2, 3 dias, teríamos aí essa serenidade que Jesus teve? Muito difícil. Mas também vamos dar um desconto para a gente, né? Jesus é muito mais do que Espírito puro. Jesus é um Espírito simplístico. Ele já viveu muito mais que a gente, já aprendeu. E eu tenho muita fé, muita esperança que algum dia eu vou ser igual a ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual aquele menino. Ah, vocês estão achando... Não, depende da gente, não é não? Depende de nós. Jesus falou que nós somos deuses, tudo que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. E o que muitos de nós viemos buscar aqui? Qual que é o tema que é poderoso? É um dom que foi dado a ele, graças a Deus. Mas porque Jesus disse, o que eu faço, vocês podem fazer muito mais. E o que Jesus fez no seu magnetismo? Não precisava nem tocar as pessoas. As pessoas só olhavam para ele, estavam curadas. Nós temos vários exemplos, né, da própria mulher hemorrágica que aconteceu. Tocou nas vestes de Jesus, Jesus caminhando naquela multidão toda. Percebeu que alguém tocou nas vestes dele, parou e perguntou a Pedro: quem me tocou? Virou, era mulher, que já estava doente há mais de 20 anos. Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Quero ser curada. Então, bom, está curada.
Só a fé te salvou. Mas ele falava uma coisa interessante também. Tua fé te salvou, mas vá e não peques mais. Gente, é a mesma coisa. Não adianta eu vir aqui, né, ter aqui a caridade dos nossos irmãos, na estrada da fisioterapia, receber tudo fruto, e sair daqui, passar a agir da mesma forma. Se eu tenho um problema na coluna, um problema ortopédico, eu fazer as estripulias que eu sempre faço. E quando dói, eu vim aqui para o Marco me dar uma ajuda. Eu tenho que mudar de atitude. Não é? Eu tenho que reconhecer as minhas limitações. E não só as limitações do corpo físico, as limitações também da mente, as limitações espirituais. E era o que Jesus mais chamava a atenção. Vá e não peques mais, porque curar físico é fácil. Para ele era com a mão nas costas. Mas logo, logo, muitos deles voltavam porque a enfermidade estava no espírito, estava nas atitudes, nas mazelas. Jesus, então, repartiu o pão, entregou a Judas e falou aquelas frases célebres que até hoje a gente aprendeu a escutar, a ouvir. Este é o meu pão, eu nem lembro mais, né, da liturgia. Esse é meu pão que é dado por vós, esse é meu corpo, né? Aí depois bebeu o vinho, este é o meu sangue, mesmo? Então, para que possamos elevar um pouco a nossa consciência e pensar o que é, na verdade, o corpo de Jesus. O que é, na verdade, o sangue de Jesus. Flávia, minha esposa, tem trauma nisso até hoje, porque quando a mãe dela levava ela para comer a hóstia, ela ficava preocupada, porque mãe, me leva depressa que não vai acabar a hóstia, todo mundo vai ter hóstia para mim. Eu quero comer a hóstia. Então, o significado disso tem uma profundidade. E quando a gente vê uma cena, dentro do capítulo 25 do Boa Nova, a gente tem que realmente pensar. E neste momento, quando Jesus entregou o pão e o vinho e pediu para que os apóstolos ceiassem com ele, naquele momento aconteceu um outro fenômeno, digamos assim. Todos os apóstolos entenderam a missão de Jesus, que Jesus falou que viria, que seria morto, que seria crucificado. Naquele momento, João começou a entabular uma conversa bem próxima de Jesus e os dois afastaram um pouco dos demais. E isso foi suficiente para que os demais começassem já a programar o que seria no dia seguinte, o que eles iriam fazer. Já estava, como diz Humberto de Campos, dividindo o tesouro, dividindo a caça. Ah, não, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Né? Ah, mesmo que Jesus mesmo seja morto e tal, vai sobrar aí um legado. Então nós temos que administrar isso a partir deste momento e começar a fazer planos. Fulano vai pegar Beltrano e vai para a cidade e tal, o outro já vai amanhã lá na sinagoga já conversar com os doutores da lei. Já estavam traçando planos. Deixa eu ver se é aleatório. Enquanto isso, João, conversando com Jesus, e Humberto de Campos fala que Jesus só escutava a palavra assim: maior, quem será o maior? Quem será o chefe? Quem vai fazer o quê? Fulano vai entrar em Jerusalém, o outro vai para outra cidade. Jesus naquele momento ouvia: quem vai ser o maior? Quem vai ser o maior? Aí Jesus novamente entrou. Disse: calma.
Espera aí. Espera que não é assim não. Só que Jesus fez uma coisa muito interessante que ele sempre fazia, que é o exemplo. Nada que Jesus falasse naquele momento ia serenar de novo as pessoas. Porque elas já estavam, de certa forma, já pensando muito na frente como seria, o que eles iriam fazer, quais os cargos que seriam divididos entre eles. Isso não é natural entre a gente mesmo? Quando o parente nosso, até mesmo distante, já falece, a gente já começa a perguntar: e esse apartamento aqui hoje está com quem? E aquele carro? E aquele negócio, com quem que vai ficar? E quem é que vai administrar isso aqui? Aqui em Guarapari nós temos várias casas, né? Essas casinhas que a gente vê ali, entre dois grandes prédios, né? Esse pode você ver, né? É um prédio enorme, um lado, um prédio do outro, uma casinha e tal, dele. Olha, está esperando o quê? O que você acha que não subiu um prédio ali ainda? Esperando só quem assina partir dessa para melhor ou pior, né? Não é? Então essa era a situação, mais ou menos, né, que Jesus presenciava naquele momento. Jesus, então, vendo aquela situação que não era boa, uma baixa vibração terrível, e isso temos aqui uma outra lição. Seus apóstolos, que conviviam com Jesus 24 horas por dia, deixaram se envolver por essas baixas vibrações? Meus irmãos, e nós? Irmãos nossos, apóstolos que viam Jesus fazer cego ver, andar, curava as pessoas e se deixaram de se envolver pelas baixas vibrações. E nós? Então, Jesus, na sua sabedoria, levantou com toda a sua serenidade. Esse é o momento da discussão, né? Discutindo ali quem vai ser o quem vai ser o maior, quem vai tomar conta de quem. Jesus, na sua sabedoria, levantou, pegou as suas vestimentas, tirou e ficou apenas com um pedaço de pano e enrolou aqui em voltas dos rins. Tirou a roupa, enrolou um pedaço de pano. Ele se vestiu igual a um escravo íntimo da época. E aqui vale um conhecimento. A escravidão naquela época do povo hebreu era um pouco diferente da nossa. Aqui nós entendemos escravidão. Quando se fala em escravidão, nós lembramos só dos nossos irmãos afrodescendentes que vieram da África, é isso? Que trabalhavam, que geralmente eram irmãos nossos, né? Que com pouca instrução, que vinham realmente presos para cá. Naquela época não. A escravidão lá, naquela época, a pessoa fazia o outro escravo quando, se aquela pessoa devesse alguma coisa para outra e não pagasse, ele e a sua família ia ser escravo do outro. Então, Marcão, naquela época, se você me devesse um dinheiro e não pagasse, você e Rosângela ia ser meus escravos ainda na minha casa. Certo? Então é assim, naquela época era assim. Então era muito comum ter escravos, de certa forma, com conhecimento enorme. Então nós tínhamos escravos
muito letrados, escravos matemáticos, filósofos, engenheiro, escravos, chefe de cozinha. Já pensou? Gente, era o sonho de consumo toda mãe, né? Então, acabou lá, um escravo filósofo para ensinar matemática para o menino, tá, né? Gente, o negócio é desse jeito. E o escravo íntimo da casa era o que servia assistência ali na mesa. Era o que fazia o lava-pés. Era o que proporcionava aos visitantes a ungição do óleo, o refresco daqueles viajantes que chegavam em visita na casa. E Jesus, a sua sabedoria, se vestiu como eles. Aquilo, para os apóstolos, foi assim, o povo ficou doido. Jesus, como que não estou entendendo nada? Como que você faz uma coisa dessa? Se vestir como um escravo? E Jesus fez pior. Começou a fazer o quê? A lavar os pés. Jesus não falou nada. Tirou a roupa, pegou um pedaço de pano, envolveu-se aqui, trajou-se como um escravo e começou a lavar os pés. Neste momento, a primeira pessoa que lavou os pés foi quem? Pedro. E no capítulo 26 fala a negação de Pedro. Muito interessante, vale a pena, gente, vocês lerem esse livro. Quando Jesus se ajoelhou para lavar os pés de Pedro, gente, foi quase que os dois saíram das vias de fato, porque Pedro não admitia de maneira nenhuma isso. Porque para Pedro era uma situação de extrema humilhação. Extrema humilhação, Jesus se ajoelhar e lavar os pés. Tanto que Pedro falou assim, não, você, Jesus, não vai me lavar os pés, de forma nenhuma. Agora, imagina a situação. Eu fico imaginando como é que ficou tensa, né? Como é que ficou tensa. Mas o que eu acho mais fantástico nesse espírito, que naquele momento que ele precisa ser doce, ele é doce. No momento que ele precisa ser firme, ele é firme. E virou para Pedro e disse, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não é digno de mim. Foi quando Jesus lavou os pés de Pedro e de todos os outros, provando que, mais uma vez, não existe maior. Que às vezes o menor é o maior. O menor, eu fiquei até emocionado com as coisas dessas, porque o menor, o espírito puro que veio nos ensinar, se ajoelha, e para aquela cultura da época, era a coisa mais humilhante que tinha, era lavar os pés da outra pessoa, porque era o escravo da casa que tinha esse a fazer. Jesus veio e fez, mostrando que em muitas situações o menor é o maior. O menor é o maior. Para finalizar, o Marcão já está olhando para mim aqui. Mas falta 4 minutos para mim aí, viu? Fique tranquilo aí. Meus irmãos, o que nós podemos tirar dessa história, né? Eu não sei se eu contei a historinha bem igual o Forte dentro. O que nós podemos tirar disso? Quando vocês ouvirem Santa Ceia, em Última Ceia, quando vocês ouvirem da malhação do Judas, quando vocês ouviram a expressão, este é meu corpo, que é dado, este é o meu sangue, que é dado. O que nós podemos lembrar de
concreto. Podemos lembrar de humildade? Do maior, do menor, Jesus ajoelhado, lavando o pé dos seus irmãos. Podemos lembrar ainda de fé, daqueles momentos que ele mesmo, que Jesus já sabia o que ia acontecer e literalmente ia comer o pão que o diabo amassou. Mas em nenhum momento ele deixou a fé dele abalar. E o que mais? Podemos lembrar também do reino de Deus que está dentro de cada um de nós. Então, é difícil, porque somos ainda espíritos em evolução, imperfeitos, a gente vir para uma casa abençoada, uma casa de luz, receber aí a misericórdia divina para a cura do mal, né, do corpo físico, que nos aflige, que nos faz chorar, que nos faz doer. Mas não podemos esquecer que o reino está dentro de nós mesmos. Que aqui é só uma passagem, que aqui nós não estamos a passeio, que aqui é a oportunidade, a grande escola que nós temos de ter a oportunidade de refletir e de fazer acontecer. E de caminhar um pouco mais. Ah, é lento, né, irmão? Isso é lento, porque a natureza não dá salto. Então é isso, meus irmãos. Agora, nada disso eu falo para vocês, não, eu falo para mim mesmo. Eu não estou aqui dando receita, né? Que é isso e é aquilo, é a verdade. Não, pelo amor de Deus, não é isso não. Eu queria só compartilhar um pouquinho daquilo que eu sinto. Hoje eu sinto isso. Graças a Deus eu sinto isso. Então, quando eu escuto da última ceia, e que agora a gente vai entrar, né, nesse período, a gente vai ver nas programações das televisões, né, aqueles mesmos filmes, né, Paixão de Cristo, Refeitor, né, a gente vai ver tudo, e todo ano passa a mesma coisa. Mas é importante a gente olhar isso com outros olhos. Não com aquela história que eles querem sempre nos contar, mas com a história do coração, a história verdadeira do Cristo, a mensagem do Pai. Então, fica aqui a dica. Livro Boa Nova, o folclore de algumas passagens de Jesus, vale a pena. Agora, se vocês quiserem colocar cereja no bolo ainda, depois que vocês lerem um capítulo, não estou vendendo nada com o Haroldo, não. Vejam o DVD do Haroldo. Inclusive, na próxima terça-feira, nós vamos começar a ver o DVD desse capítulo lá no Viveiro. Meus irmãos, obrigado. Tá? Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que eu tenha passado aí, que eu tenha sido um bom contador de histórias. Obrigado. Dedicar a todos vocês e também a nossa professora ali. Bem, professora, depois você me dá a nota. Você não quer fazer essa palestra primeiro lá em Castelo, né? Ué, vamos ver. Eu vou olhar a agenda. Não é nada. Obrigado, gente.